Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Estamos aqui hoje para falar novamente sobre Sul-Americana. Primeiro jogo das quartas de final, Corinthians 1, Estudiantes 0. Conseguimos dar essa largada com uma vantagem pequena. E agora o próximo jogo, na terça-feira que vem, lá na Argentina, tem tudo para ser mais um daqueles jogos que a gente vai sofrer os 90 minutos. Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Antes, aqueles pedidos que eu sempre faço, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tem muita coisa para falar do jogo hoje e vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de começar a falar do jogo, não tem como a gente vir aqui hoje e não falar sobre o acontecido de sábado à noite, né? Sábado de madrugada ali para domingo. Infelizmente, a fatalidade que vitimou 7 irmãos corintianos. Eu vi um pessoal usando esse termo e eu acho que é um termo que se encaixa. Os nossos irmãos corintianos. Nós dividimos sentimentos em comum, que era o amor ao Corinthians, que era amar esse clube como poucas coisas a gente ama na vida. E infelizmente, na volta de Belo Horizonte, depois do jogo Corinthians e Cruzeiro, uma fatalidade com o ônibus, enfim, tudo que vocês já sabem que aconteceu. Eu externo meus sentimentos para as famílias. Se esse vídeo chegar até elas, saibam que eu, Luiz, canal do Torcedor Corintiano, lamenta muito a perda. O nome já diz, Torcedor Corintiano. Cada torcedor corintiano tem um peso, tem uma importância. Afinal de contas, nós somos o clube do povo. E o povo, a torcida, nós corintianos, somos o Corinthians. O Corinthians não é nada sem a sua torcida. E infelizmente nós perdemos 7 irmãos, como eu disse. Enfim, externo meus sentimentos para a família, para os sobreviventes, muita força, recuperação logo. E um abraço para todos. Que Deus conforte as famílias das pessoas que infelizmente perderam a vida. Falando mais sobre eles ainda, tivemos as homenagens devidas e eu acho que muito bem feitas. Antes do jogo, minuto de silêncio, como é de praxe, mas aos 7 minutos tivemos os balões, bexigas, que foram soltas como homenagem, bexigas pretas como homenagem. Também tivemos as faixas com os nomes deles ali na norte, né, na parte das organizadas, e as imagens passando no telão. Uma homenagem para eles é pequena, mas que sirva de pelo menos de um alento para a família. Falando um pouquinho sobre o jogo já tinha toda essa carga, né? Porque afinal de contas isso mexeu com nós torcedores corintianos. Não tem como a gente não ter ficado abalado, afetado. Podia ser um de nós, né? Podia ser um das pessoas que acompanham o Corinthians aonde ele vá. O Corinthians pediu até o que o jogo fosse feito em outra data. A Conmebol, como é uma entidade que está sempre ajudando os brasileiros, né? Está sempre vendo os pontos de vista do brasileiro, sempre a favor dos brasileiros. Não aceitou, falou que não haveria datas nem para a Conmebol, nem para o nosso campeonato os campeonatos brasileiros, então isso não ocorreria. Enfim, o Corinthians entrou em campo contra um time melhor do que os outros dois que a gente tinha enfrentado até agora na Sul-Americana. O Estudiantes tem um bom time, tem um meio de campo muito bom, tem alguns jogadores conhecidos do futebol brasileiro. Bozelli passou pelo Corinthians, é o centroavante dos caras. Então a gente já esperava um jogo mais difícil do que contra a Universitária e do que contra a Nils. O time hoje titular, poupou no sábado contra o Cruzeiro para o jogo de hoje. Entrou com o que praticamente tem de melhor. Entrou com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. Meio de campo com Maicon, Moscardo de primeiro, Maicon de segundo e Renato Augusto. O trio de ataque, Biro de um lado, Rojas do outro e Yuri Alberto centralizado. Tudo que a gente, pelo menos eu, vamos lá, antes do vídeo, antes de falar do que foi o jogo, eu acho que tem muitas pessoas às vezes que podem achar que eu sou um cara chato. Que eu sou um cara que o Corinthians ganha, eu reclamo. O Corinthians perde, eu reclamo. O Corinthians empata, eu reclamo. Tô sempre reclamando. E sim, mano, eu sou um cara chato. Porque eu espero mais do Corinthians. O Corinthians tem jogadores para entregar mais. Mais do que entrega hoje. Hoje foi mais um jogo que o Corinthians criou praticamente nada de jogadas trabalhadas. Foi mais no acaso de uma falha da defesa, de um chutão para frente que um atacante brigou, de uma jogada individual.
tem pouca criação, tem pouca criatividade. E o jogo hoje foi um jogo onde o Corinthians teve as oportunidades mais claras, poderia ter saído com um resultado maior, mas quem dominou a partida foi o Estudiantes. E dominou a partida aqui. Ah, mas o Estudiantes não criou nenhuma chance clara de gol. Concordo. Mas será que a gente acredita que lá na Argentina o padrão de jogo vai mudar? O Corinthians vai dominar, vai ter a posse de bola, vai trabalhar essa bola? Ou vai ser mais um jogo que o Estudiantes vai dominar a bola, vai trabalhar ela, vai circular do jeito que ele quer? Só que lá, cara, eles vão estar jogando em casa. Então a pressão vai ser toda para eles atacarem, para eles criarem e com certeza eles vão finalizar no gol do Corinthians. Essa partida de hoje foi, para mim, muito ruim. Mais um jogo muito ruim. É difícil você imaginar que o time como jogou hoje, e eu tenho que criticar muito o Vanderlei Luxemburgo, porque que treinador medroso, cara. Treinador antiquado, passou já a época do Luxemburgo. Ah, mas ele coloca os garotos. Tá bom, me fala mais alguma coisa que o Luxemburgo fez. Porque vamos lá, colocar os garotos é sim um mérito do Luxemburgo, eu não vou tirar, mas para mim é mais um demérito dos outros treinadores. Porque se você tem uma categoria de base, o mínimo que você tem que fazer é ver a sua categoria de base, é olhar a sua categoria de base, é dar oportunidade para os caras da base. O Vanderlei Luxemburgo fez o mínimo que se espera de um treinador, parabéns para ele. Mas me diga o que mais o Luxemburgo fez de bom para o Corinthians. Que jogadas trabalhadas o Corinthians tem? Triangulações, infiltrações, jogadas de 1-2, uma marcação-pressão bem feita. O que o Corinthians fez? Tirando o Murilo que ele colocou, excelente. Tirando o Moscardo que ele colocou, excelente. Tirando o Wesley, que entra e entra bem. Carlos Miguel, que ele deu mais umas oportunidades, mas o que o Luxemburgo fez de bom? Fala pra mim. Continua insistindo com medalhões, que, vamos falar, hoje fizeram uma partida boa, mas que a gente vê que, por exemplo, fizeram um jogo bom hoje, e no final de semana provavelmente vão estar entregando de novo, e ele continua insistindo, ele continua forçando esses caras. O Luxemburgo não dá, cara. Hoje, jogando dentro de casa contra o Estudiantes, sentou no 1-0, sentou no placar, falou tá 1-0, vou me segurar, vou me fechar. Ou as substituições do Corinthians mostram outra coisa. O time terminou o jogo hoje com o Renato Augusto de falso 9, mano, de centroavante, cara. O Corinthians terminou o jogo hoje com 4 meio-campistas, 3 praticamente jogando como volante, velho. Em casa. É ridículo, mano. Eu critico porque pra mim é ridículo. O Vanderlei Luxemburgo coloca o Wesley num jogo, aí o moleque arrebenta. Aí hoje ele pega e pra começar o jogo ele começa com o Biro, velho. Biro que na base pode ser um gênio, uma promessa, meu Deus do céu. Mas no profissional ele ainda não mostrou para que veio, não jogou bola para tal posição, para jogar um jogo desse que é importante de titular. Aí o Wesley, que fez uns jogos bons, entrou contra o São Paulo, causou um fumaceiro. Hoje sequer entrou no jogo, cara. Hoje o Romero entrou e o Wesley não. Sendo nítido que o Corinthians tinha colocado o Mosquito de um lado para puxar o contra-ataque, mas faltava um outro cara ali. Não era o Romero o cara para entrar que ia ser o que ia puxar o contra-ataque. Quando você coloca o Romero, você nitidamente fala assim, eu vou me fechar, 1-0 tá excelente. Só que alguém tem que explicar pro Luxemburgo que 1-0 é vantagem. Mas a gente foi contra o Nils lá e só não perdeu porque era um time ruim. Se a gente achar que vai jogar contra o Nils, jogar contra o Universitário, vai jogar contra o São Paulo e vai jogar contra o Estudiantes agora, tudo se defendendo e não vai perder para esse time do Estudiantes, esse time do Estudiantes é melhor do que o do Nils e do Universitário. Pífio o Vanderlei Luxemburgo para mim hoje, horroroso. Time sem criatividade nenhuma, gente. O jogo, falar um pouquinho do jogo agora dos lances. O gol do Corinthians saiu aos 17 minutos, tá? O gol do Corinthians. Até ali, o Corinthians não via a cor da bola. Marcação totalmente errada. O Nils trabalhava a bola, o Estudiantes trabalhava a bola como queria, tocava a bola para um lado, tocava a bola para o outro. O Corinthians perdido. Subia a marcação, não encontrava, meio de campo espaçado, os caras fazendo 1-2 e trabalhando a bola. Aí aos 17 minutos, o Maicon vai numa bola na linha de fundo, acha um escanteio,
O Rojas faz um cruzamento diferente do que normalmente é feito no Corinthians há algum tempo. E acha o Gil na segunda trave, que chega chutando e faz o gol. Isso aos 17 minutos. Até esse momento, o Corinthians estava sendo dominado pelo Estudiantes. Era um nítido jogo que parecia que o Estudiantes era o mandante e o Corinthians era o visitante. O Corinthians não encontrava a bola, não encontrava nada, não encontrava nem os marcadores. Faz um gol com o Gil e melhora um pouco. O Estudiantes começa a se perder em algumas jogadas, a errar alguns lances e o Corinthians melhora. Mas melhora a ponto de dominar o jogo? Não, não melhora a ponto de dominar o jogo. O Estudiantes ainda continua tendo as ações, mas o Corinthians iguala um pouco mais o jogo. Melhora, mas ainda muito aquém do que a torcida esperava, sendo um jogo de mata-mata, você jogando em casa, sendo o primeiro jogo em casa. O Corinthians fez o primeiro gol, na minha visão vamos abafar os caras, vamos pressionar os caras, vamos amassar os caras, porque a gente fez um gol, vamos pra cima pra fazer 2, pra fazer 3, se não fizer, vamos sufocar os caras. Não foi muito o que aconteceu. O time até tenta, mas uma tentativa ruim. A marcação-pressão do Corinthians é horrorosa, é bizarro como vai Renato, vai Yuri, os caras abrem ali, o volante vem buscar a bola, não tem ninguém com esse cara aqui, ele tá sozinho, não tem Maicon, o Moscardo não vai, não vem, sei lá, mano, não vem ninguém, cara. Não vê um ponta fechar, não vem nada. E aí ele sai, toca aqui, toca ali, acabou a marcação-pressão do Corinthians. O jogo flui. E aí aos 42 do primeiro tempo tem uma jogada que o Fábio Santos chega na área, um lance milagroso. Eu ainda vou falar do pênalti, tá? Eu deixei pra falar depois, o pênalti aconteceu antes. O Fábio Santos entra na área e a jogada óbvia para qualquer jogador, e principalmente pro Fábio Santos, que atacando hoje é bizarro, era cruza essa bola rasteira pro Yuri, que tá na entrada da área, tá na pequena área. Era cruzar e o Yuri chapar gol. Se o Yuri não faz aquele gol, tá maluco. O Fábio Santos pega, chuta no gol, o goleiro defende, o juiz não dá escanteio. Mas jura que o Fábio Santos achou que ia fazer aquele gol, cara? Cruza, gente. Cruza, levanta a cabeça. Pô, um cara experiente, não pode, mano, não pode. Aí o pessoal depois vem e fala, o Fábio Santos fez um bom jogo. Parabéns pro Fábio Santos. Mas será que foi um bom jogo? Pô, eu não consigo não criticar. Jogou ok, Fábio Santos jogou ok. Pô, cruza essa bola, velho. Era gol do Corinthians. E aí vamos falar de outro problema do Corinthians. O quão fraco é o Corinthians. Eu vejo muitos canais que falam isso e, pô, eu tenho que concordar. O quão fraco é o Corinthians nos bastidores. Cara, hoje de novo teve um pênalti ridículo. Esse pênalti, guardado as devidas proporções, me lembrou aquele pênalti do Boca em 2013, que o cara dá um tapa na bola e tira ela, tipo, faz um corte de mão. Foi ridículo, mano. Foi ridículo. No primeiro replay eu falei, mano, isso é pênalti. Quando o cara botou a mão no ouvido falando, o VAR tá vendo, eu falei, mano, é pênalti. Só que não dá pênalti. Não tem mais pênalti. Não existe pênalti. O Corinthians tá jogando outro esporte que não é futebol. Talvez seja vôlei, talvez seja handball, basquete, não sei. Mas futebol não é. E o gol do São Paulo, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, quem não é corintiano. Mas é nítido que o gol do São Paulo foi de mão. O Corinthians ia perder de qualquer jeito. Rapaziada, o jogo foi 2-0. Se um dos gols foi de mão, São Paulo não fez mais nada para merecer a classificação. Beleza? Hoje, outro pênalti ridículo. E sabe o que acontece? Se fosse na Argentina, se no jogo de volta tiver um lance igualzinho, é pênalti. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. O jogo não volta enquanto o juiz não der pênalti. O juiz pode falar, não, segue o jogo. Não segue, porque é pênalti. Os caras vão fazer o caos, mano. E o Duílio tem que ser um presidente que vá na Conmebol pressionar, mano. Não adianta mandamos ofício, mandamos isso. Não, mano. Tem que fazer o escambau, velho. Porque não dá pra continuar fazendo essas coisas que estão fazendo. Hoje foi um pênalti ridículo. Foi um pênalti bizarro. Não dado pro Corinthians. Eu fiquei revoltado com aquilo. Aquilo foi escandaloso. Foi um pênalti escandaloso. Que o juiz não deu. O VAR nem sequer chamou o juiz. O VAR olhou aquela mão e falou, é uma mão normal, segue. E teve outras dezenas de mãos igualzinho fora da área do Corinthians que o juiz deu. Eu me lembro, mano, do Moscardo e do Mosquito. Parecidíssimas. O juiz deu a falta. Enfim, tem que pressionar, mano. O Duílio tem que se mostrar presente e pressionar os caras. Segundo tempo, falar um pouquinho do segundo tempo. Corinthians volta mal, volta a mesma coisa. Sem conseguir marcar. Os mesmos 15 minutos do primeiro tempo é os 15 minutos do segundo tempo, praticamente. Sai aos 11. Sai o Biro. Biro muito mal. Já falei do Biro. Não tem sentido o Biro ser titular.
O moleque tá sentindo a pressão, não tá conseguindo jogar, não acerta um passe, não acerta nada. Muito mal. Entrou um Mosquito. O Mosquito é um cara que eu gosto. Falando do Mosquito, eu gosto do Mosquito. Acho que ele tenta, erra muitas vezes, mas ele tenta. Hoje entrou meio afobado, não entrou muito bem. Né? Tem um lance mais pra frente que eu vou falar que ele perdeu. Corinthians começa a recuar mais e mais. Com o passar dos minutos, o Corinthians começa a recuar mais e mais. Aos 24, ele tira Yuri e Rojas, coloca Juliano e Romero. Aí, rapaziada, ele literalmente falou assim, mano, vou me fechar completamente. Estou jogando em casa, com uma vantagem de apenas 1-0 e vou me trancar na defesa. Ah, o Yuri estava fazendo um bom jogo? Não, mais um jogo ruim do Yuri. Ah, o Rojas estava fazendo um bom jogo? Não, mais um jogo ruim do Rojas, né? Mais um jogo não, um jogo ruim do Rojas. Não vou criticar o cara já. Foi um jogo ruim hoje, é um jogo abaixo. Mas do Yuri foi mais um jogo ruim. Só que você tirar o Yuri para colocar Romero e Juliano é sacanagem. Porque aí o que acontece? Ele pega o Renato, coloca o Renato de centroavante, falso 9, abre o Romero de um lado, abre o Mosquito do outro, coloca Juliano, Maicon e Moscardo. Você mata o Renato. Você mata o Renato. Porque o que o Renato vai fazer jogando de costas? O Renato é o cara para pegar essa bola e trabalhar. Ali, o Renato saía. Quando o Renato saía, aquela região ficava praticamente vazia, cara. Você quer tirar o Yuri? Concordo. Coloca um cara para jogar lá. Ele não precisa nem ser o Felipe Augusto. Pode ser outro atacante. Mas tem que ter um cara ali, não o Renato. Não o Renato. Colocar o Renato, você literalmente falou, mano, eu vou me fechar. Aos 31 ele tira o Moscardo cansado e coloca o... Aos 31 não. Aos 31 tem uma jogada do Moscardo que ele deixa o Maicon na cara do gol e o Maicon chuta fraco, cara. Puta que... Pô, Maicon, ajuda nós, Maicon. E mais pra frente ele tira o Moscardo, acho que é nesse lance, tira o Moscardo e coloca o Juan. Time já totalmente fechado, totalmente recuado. É que o Estudiantes não conseguiu. Cara, hoje eu vi o quanto o Bozelli é fraco. Um jogadorzinho fraco o Bozelli, velho. Criou nada, mano. O Bozelli fez o jogo hoje do Gil e do Murilo. Fraco, o Bozelli fraco. Acabando o jogo pra acabar, pra dar aquele jeitão. Uma bola quebrada pra frente, o Romero naquele estilo Romero. Briga, disputa, luta, tenta, rouba a bola, ajeita pra trás pro Mosquito. Ele, o gol, correr e sair pro abraço. A bola dá aquela quicadinha que pra um cara que não é craque, já é um kick gigantesco. Mosquito isola a bola, chuta lá na arquibancada, um gol que não pode perder, um gol que vai fazer falta, com toda certeza vai fazer falta, porque era fazer 2-0, levar um resultado mais amplo, mas o Mosquito perdeu e o jogo terminou 1-0. Balanço do jogo, na minha opinião, um resultado, Corinthians venceu, mas não convenceu. Mais uma atuação ruim. Individualmente, tivemos boas atuações. A defesa como um todo foi muito bem, Moscardo foi muito bem, Renato tentou, mas no restante, de um modo geral, Maicon também foi até uma partida regular, mas o restante, de um modo geral, muito fraco. Coletivamente, não foi bem. Não criou chances. Teve oportunidades na ocasião ali, ao acaso, mas não mereceu a vitória mais ampla. A gente, infelizmente, não mereceu. Fomos roubados? Fomos roubados. Perdemos um gol na cara do gol? Perdemos. Mas eu espero que vocês entendam. O Corinthians hoje jogou, o futebol demonstrado por Corinthians foi um futebol de 1-0. Se fizer isso no jogo de volta, rapaziada, a chance da gente passar vai ser muito difícil. Tem que jogar bola. Tudo aquilo que eu falei pro jogo do Nils, vai ter que ter um mental muito forte, porque os caras vão pressionar, e principalmente, vai ter que jogar bola, porque o time dos Estudiantes é um time muito melhor do que o Nils e do que o Universitário. Se entrar como entrou fechado, recuado, com medo de jogar contra o São Paulo, vai tomar cacete desses caras. E eu espero que o Vanderlei entre jogando como Corinthians, com vontade, com determinação e principalmente jogando bola. Porque se a gente cair na Sul-Americana, é mais do que hora do que demitir o Vanderlei, o medroso Vanderlei, que teve medo hoje do Estudiantes. Pessoal, é isso. Um vídeo para falar sobre essa partida, a vitória do Corinthians. Peço para vocês deixarem nos comentários sobre o que vocês acharam do jogo. Se vocês acharam que o Corinthians jogou bem,
se o placar foi justo, se dava para fazer mais, se não dava. Falem tudo o que vocês quiserem da partida. Agradeço vocês que chegaram até aqui, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês, uma ótima noite. Não se esqueçam, nunca posso deixar de dizer, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai Corinthians!